Olá, vamos iniciar agora um estudo do cálculo diferencial e usaremos como referência o livro do Guidorismo. Começaremos pelos conjuntos numéricos. O primeiro conjunto a ser apresentado é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, eles servem para contagem. É aquele conjunto que nasceu a partir da necessidade da contagem, que a gente conta 1, 2, 3, 4. O conjunto dos números naturais é representado por esse símbolo, que é um N, e ele é formado por 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O conjunto dos números naturais, ele é infinito, ou seja, ele tem infinitos elementos. Ele é ilimitado à direita e ele é limitado à esquerda pelo zero. Em algumas referências, alguns livros, não se considera o zero como sendo um conjunto, como sendo um elemento natural, ou seja, o conjunto dos números naturais começam a partir do 1 em algumas referências. Mas para esse caso, do livro do Guidorismo, usaremos o zero como natural. Um outro conjunto é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é formado por esse símbolo e ele é um conjunto que vem de menos infinito. Ele geralmente é representado dessa forma e vai para mais infinito. Ele é infinito também, ou seja, tem infinitos elementos. Ele é ilimitado à esquerda e ele é ilimitado à direita e ele possui todos os números que são chamados de inteiros, tanto os negativos quanto os positivos. Um outro conjunto a ser apresentado é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é apresentado geralmente por essa letra Q, e ele é todos os números formados por uma fração. Ou seja, o conjunto dos números racionais é todos os números da forma A sobre B, tal que A e B é inteiro e B é diferente de zero. Essa restrição aqui para o B ser diferente de zero significa porque nunca podemos dividir um número por zero, né? Então, os números, eles são todos da forma A sobre B com B diferente de zero, os números racionais. Exemplo de números racionais são as frações, né? 1/2, 5 sobre 4. Como é que identifica um número racional? Apenas inicialmente por uma fração, né? 10 sobre 11, 20 sobre 11 e assim por diante. Uma observação a se fazer é que um número inteiro ele é racional. Digamos um número inteiro, menos 3. Menos 3 é racional porque menos 3 pode ser visto como sendo menos 3 sobre 1, por exemplo. Poderia ser visto como menos 6 sobre 2. É uma fração, então é um número racional. Nós temos também o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais, eles nascem a partir da negação dos números racionais. Porque os números racionais da forma A sobre B, com A e B inteiro e B diferente de zero. Aí o que seria um número irracional? São todos os números que não são racionais. A definição é essa. Então eu vou representar aqui pela letra I. Então eu posso dizer que um número ele é irracional, conjunto formado por todos os números, tal que ele não é racional. Então, o conjunto dos números irracionais é um número que não é racional.
Aí a pergunta é, existem números irracionais? Porque eu não defini uma fórmula, eu defini a partir da negação. Existe, né? Exemplos. Vou ver aqui alguns exemplos. Exemplos clássicos. Um deles é o valor de π. π é 3,1415 e é um número com infinitos termos. Um outro exemplo é o E de Euler, que é 2,718,2 e também é um número com infinitos termos. E um outro exemplo é a raiz de 2, também é um número irracional, né? Uma curiosidade sobre números racionais, esse daqui, ó, é que além dele ser todos os números da forma de A sobre B, ele também agrupa os números da forma de dízima periódicas, né? Que é uma dízima periódica, é um número com infinitos termos que a partir de um termo começa a se repetir periodicamente, né? Então, os números são dízima periódica, são números racionais. E os números são dízima periódica podem ser escritos de uma forma de fração, por isso que são racionais. Então, os números irracionais são todos os números que eu não consigo escrever na forma de uma fração e são todos os números que não são dízima periódicas. Mais tarde, nós vamos mostrar que esse raiz de 2 aqui é um número irracional. E para finalizar, nós temos o conjunto que nos interessa mais, que é o conjunto dos números reais, que é onde todo o conteúdo vai ser abordado, né? Conjunto dos números reais é representado geralmente por essa letra R, e ele é constituído como sendo a união dos números racionais com os irracionais, né? Como todo número racional não é irracional, então essa união ela é disjunta, ou seja, a interseção entre esses dois conjuntos é o conjunto que não tem nenhum elemento, que é o conjunto vazio. Ok?